Então, IPA 2, continuando aqui, agora a ideia é levar o arquivo gerado em PDF para dentro do Photoshop, né, para a gente ver aqui o que vai acontecer, ó, com esse arquivo. Então, vou arrastar o arquivo aqui para dentro, tá? Ó, arrastei o arquivo aqui para dentro, dá para arrastar, dá para ir pelo menu arquivo, né? E quando ele for abrir esse arquivo, ó, ele já vai dar algumas informações importantes aqui. Tá? Ele já vai dizer, por exemplo, tá? Qual o tamanho, né, da folha, né? Ó, caixa de mídia, né, que é a folha. É uma folha 59,4 por 42, que é 1:2. Tá? É o famoso 420 por 594. Essa folha tamanho A2, por padrão, tá? Ela veio na resolução de 300 pixels por polegada, que é uma resolução bem alta, tá? Uma resolução bem alta mesmo, e é uma resolução que a gente usa para imprimir. Tá? Se a gente vai usar isso aqui para tela, a gente pode mudar a resolução aqui no Photoshop, ou na hora que abre o arquivo, ou depois de abrir, mudando a configuração, que é o que eu vou fazer. Tá? Então, eu vou abrir esse PDF aqui, ele vai ser inserido aqui no Photoshop, tá? Ele vem com esse fundo esquisito, para quem não está acostumado com Photoshop. Esse fundo, ele indica transparência, tá? Então, é um fundo que é um quadriculado, né, de cinza e branco, indicando transparência, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na janelinha das camadas, ó, ou layers, né? Eu vou criar aqui uma nova camada. Essa camada aqui eu vou chamar ela de fundo branco. E essa camada eu vou colocar por baixo da camada 1, que é a camada padrão, né, onde veio o meu desenho. E esse fundo branco eu vou pintar de branco. Tá? Vou pegar aqui o balde, cor branca, estou na camada fundo branco, né, e vou pintar isso aqui de branco. Tá? Então, agora eu tenho uma camada branca por baixo da camada do desenho. Tá? Então, tem duas camadas aqui, ó, uma camada fundo branco e uma camada que é o desenho. Tá? Então, eu posso ligar ou desligar, ó, essas camadas alternadamente. Photoshop trabalha com camadas, tá? Trabalha com layers, só que é uma lógica diferente do layer do AutoCAD. Tá? O layer do AutoCAD tem a ver com uma determinada configuração que vai se refletir na organização das partes do desenho, né? Como, por exemplo, paredes, pilares, esquadrias, linhas em vista, vegetação, etc., enquanto que no Photoshop essas camadas elas funcionam como se fossem imagens sobrepostas, né? Mais ou menos como se a gente pudesse pegar e fazer uma colagem de coisas, né? Vai copiando e vai recortando, sei lá, páginas de uma revista e vai colando umas por cima das outras para montar uma determinada imagem. Então, está aqui o arquivo no Photoshop, tá? Aqui no Photoshop, tá, gente, se vocês quiserem transformar isso aqui num JPEG que funcione bem para ser colocado lá no Miro, por exemplo, tem algumas coisinhas que dá para fazer. Tá? Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó, eu vou escolher uma cor qualquer aqui, tá? Só para pintar um pouco esse... Deixa eu ver como é que fica aqui se pintar esse miolo. Estava na camada errada, né? Pintei o fundo branco, eu queria estar nessa camada aqui, ó, para pintar dentro da planta, tá? Só para a gente enxergar com um pouquinho mais de clareza o que é o espaço interno, né? E o que é o que fica branco aqui, que vão ser as paredes. Tá? Então, só usei uma corzinha aqui só para dar uma rápida diferenciada. Né? Até fica legal, né? Olha como dá um contraste bacana, né? Quando a gente olha o desenho numa escala mais próxima. Né? Aqui no Photoshop, se vocês derem 2 cliques na lupa, ele coloca o zoom a 100%, né? Que seria próximo do tamanho real do desenho em relação à folha. Tá? Lembrando que isso aqui é uma folha tamanho A2, que tem quase 60 centímetros, né? Então ela é maior do que a grande maioria dos monitores de computador. Tá? Bueno, então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou salvar isso aqui como JPEG, tá? Então, vou dar um salvar como. E vou salvar isso aqui como JPEG. Deixa eu botar lá na mesma pastinha para eu não me perder aqui.
URGS, IPA 2, 2021/1, tá? Trocar aqui o formato para JPEG, JPG é a mesma coisa, tá? E vou salvar esse aqui como planta, então, underline aqui, planta 01. Qualidade 10, beleza. E agora, pessoas, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no menu imagem, tamanho da imagem, tá? Isso aqui é super importante, tá? Isso aqui é uma coisa que qualquer estudante de arquitetura tem que dominar, tá? Vocês têm que ter domínio sobre essas questões de tamanho de imagem em relação à resolução, tá? Porque o que que acontece aqui, ó? Essa imagem, ela é um A2 a 300 dpi. Significa que esse JPEG, ele fica com 7.017 pixels de largura, tá? 7.017 pixels de largura. O que que significa 7.017 pixels? Significa que, tá, deste cantinho superior da imagem aqui, até este outro canto superior da imagem aqui, ao longo de toda essa distância aqui, ó, existem 7.000 pontos, que são chamados de pixels, que são aqueles quadradinhos que constituem uma imagem de computador. Tá? Então, qualquer imagem de computador é constituída por pixels. Quanto mais pixels a gente tiver ao longo de uma polegada, maior vai ser a resolução desse arquivo. Tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar em resolução nas telas de TV, por exemplo, né? Resolução HD é uma tela que tem 720 pixels de altura, né? 720 linhas, né? 720 pontos. Você já deve ter ouvido falar em Full HD, que tem 1080 pontos, né? Então, de 720 para 1080, a qualidade do vídeo já muda bastante. Então, isso tudo vem, né, das telas de computador. Então, 300 dpi, tá, pessoas, para usar como um arquivo de tela, é muita coisa, tá? Por isso que, às vezes, vocês me falaram, né, que geraram imagens JPEG, vão subir a imagem lá no Miro e a imagem acaba ficando mais pesada do que o próprio PDF, né? Porque é muito pixel aqui, a gente não precisa de tanto pixel para uma imagem de tela. Isso aqui é uma coisa que está sendo pensada para impressão de alta qualidade, tá? Impressão de alta qualidade. Então, a gente não tem por que gerar um arquivo desse tamanho. Então, o que que eu vou fazer? O que eu proponho para vocês aqui? Ó? Que num arquivo, tá? Que vai ser usado para tela, vocês podem trabalhar aqui, ó, com uma resolução, ó, de 150 dpi, tá? Ou 150 dots per inch, que é o mesmo que 150 pontos por polegada, né? DPI tem a ver com isso, né? Dots, ponto, per é por, e inch é polegada. Então, botei 150 aqui, ó. Ele já baixou para 3.508 pixels de tamanho, tá? Então, eu vou dar OK aqui. Ele vai fazer essa redução, tá? Ele vai fazer essa redução. Vou dar um zoom a 100%. Então, o que que acontece? Ó? O desenho já é um pouco menor em relação à tela, quando comparado com o desenho original a 300 dpi. Tá? Mas é um desenho, ó, que dá para olhar para ele tranquilamente na tela. Ó. Tá tudo, a gente enxerga tudo que está desenhado, né? Pode até dar um pouco de zoom aqui, ó, que ele aguenta. Claro que se eu der um zoom muito grande aqui vai ficar uma porcaria, né? Porque a gente começa a enxergar os pixels, mas a gente não vai dar um zoom desse tamanho aqui no desenho. A gente vai tentar sempre olhar o desenho, ó, como um todo, né? A ideia é olhar a planta no seu conjunto. Tá? Então, isso aqui reduziu bastante. Eu vou pegar esse arquivo agora, tá? Eu vou dar um salvar como aqui, e vou salvar esse arquivo como um JPEG, tá? E esse aqui vai ser o planta 01 a 150 dpi, o outro é 300 dpi, tá? E agora eu quero mostrar para vocês uma, deixa eu dar qualidade 10 aqui também, né? Isso é a taxa de compressão do JPEG, tá? Vocês sempre usem um valor alto aqui, senão vai estragar o JPEG, ele vai ficar muito comprimido, vai ficar que nem aquelas imagens podres de internet que a gente pega às vezes, que são super cheias de borrões, assim, tá? Então, olhem a diferença aqui, ó. Deixa eu só renomear esse arquivo aqui. Só trocar o nome dele aqui para a gente não se confundir, ó. Esse aqui vai ser o 300 dpi, tá? Olha a diferença de tamanho.
o 300 dpi estava com 670K, o 150 dpi com 266K. Agora imaginem isso multiplicado por várias plantas, vários cortes, vários desenhos. Né? Olhem a diferença de tamanho. Ele ficou com mais do que o dobro de tamanho aqui. Então, é um arquivo que realmente estava muito pesado. E esses arquivos aqui, eles estão relativamente leves, porque o que mais tem neles é fundo branco. Tá? E o fundo branco é uma das coisas que menos precisa, né, de informações, né, de ocupar espaço em disco, né, num arquivo de computador. Então, por isso que a gente acaba tendo arquivos bem leves. Mas imaginem isso aqui começando a receber texturas, começando a receber informações de cor, etc., né, o tamanho, né, que esse arquivo vai ficando. Então, esse esqueminha que eu mostrei aqui do menu imagem, tamanho da imagem, tá, é uma coisa que vocês têm que dominar. Tá? Vocês não precisam alterar o tamanho do documento, ele continua sendo um A2, só que ele não está mais a 300 dpi, ele está a 150. Tá? Poderia até baixar mais aqui, ó, vamos botar ele aqui a 72 dpi, ele baixou para 1684, né? Vou dar OK. A 100% agora ele é um desenho pequeno, que para olhar o todo assim até funciona, mas se eu der um zoom aqui, ele está uma porcaria. Tá? Não dá para enxergar quase nada ali. Então eu vou ter que, né, olhar um arquivo assim, sempre num zoom mais abrangente. Vou só salvar esse aqui a 72 dpi para vocês verem a diferença. Vamos botar aqui em JPEG. Esse aqui vai ser o planta 1 a 72 dpi. Vai ter diminuído bastante também, né? Mesmo colocando aqui qualidade 10. Vamos comparar aqui o tamanho. F5, ó, 107K. Então, isso aqui é uma progressão, né? Quanto menor for a resolução, menos pixels o arquivo vai ter, menos espaço em disco ele vai ocupar, menor vai ser o tamanho dele. Né? Então, um PDF, tá? Ele sempre vai ser um arquivo mais pesado, porque o PDF ele é um arquivo vetorial. Tá? Ele é um arquivo que a gente pode dar zoom nele à vontade. Ó, vou pegar aqui o PDF que eu tinha feito. Ó. Vou dar um zoom, mais outro zoom, mais outro. Né? Vou dar um zoom aqui de, sei lá, 200%. Né? E estou enxergando os detalhes. Vou meter um zoom aqui de 800%. Continuo enxergando detalhes. Vou meter um zoom aqui de 1.600%. E assim por diante. Né? Porque o PDF, como ele é vetorial, o computador sempre recalcula os pontos para conseguir mostrar o desenho com clareza. O JPEG, como ele é uma imagem composta por pixels, né, vai chegar uma hora ó, que o limite desses pixels vai estourar, né, e a gente vai enxergar o pixel e não o desenho propriamente dito. Então, claro, né, o senso comum nos diz PDF é melhor que JPEG. Sim, claro que é melhor. Mas melhor para quê? Né? Melhor para imprimir. Né? Para visualizar na tela, não. Tanto é que a internet é toda baseada em arquivos JPEG, desde que ela foi criada. Né? GIF ou JPEG, porque são arquivos leves, né? Arquivos que consomem menos espaço em disco e, consequentemente, né, a gente consegue ter uma velocidade maior de download e upload para essas coisas. Né? Por isso que a internet foi criada como JPEG. Né? As imagens da internet são JPEG, dificilmente vai ter alguma coisa em PDF, né, para a gente conseguir olhar, porque carrega muito. Tá? Então, essa é a observação importante assim, da diferença entre PDF e JPEG, e como converter o PDF de vocês num JPEG decente, tá? Usando o menu aqui, imagem, tamanho da imagem, que para quem tiver o Photoshop em inglês, deve ser Image Size, tá? Que é como a gente consegue ajustar essas coisas aí.